Oi gente, tudo bom? Vamos falar de O Chamado do Cuco, o primeiro livro da série Strike, e que quando foi lançado, eu não fazia ideia que ia virar uma série de 6 livros. 6 ou 7 já. Aqui a gente vai conhecer o Cormoran Strike, que é um ex-fuzileiro, e ele perdeu uma parte da perna dele durante um atentado. E agora ele é um detetive particular que está ali a ponto de perder tudo. Mas o destino vai sorrir para ele e ele vai ser contratado para resolver um caso de grande repercussão. Uma modelo vai ser encontrada morta, como se ela tivesse se jogado da sacada do apartamento dela. Mas uma modelo que tá ali a ponto de dominar o mundo, sabe? Ela tá no auge da carreira dela e ela vai simplesmente desistir de viver. O que não é muito coerente com tudo o que se sabe sobre a vida dela e o que estava acontecendo e tudo mais. E o irmão adotivo dela vai contratar o Strike para descobrir o responsável. E, gente, vou falar, viu? É maravilhoso, porque o Strike conhece a família da Lula, ele estudou com o irmão mais velho, e estava presente quando ele morreu, né, num acidente, numa mina e tudo mais. Eles eram grandes amigos e depois disso eles se afastaram, até porque o Cormoran mudava muito de cidade por causa da mãe dele, então não criou muitas raízes. E aí, durante essa investigação, ele vai relembrar tudo o que aconteceu naquela época e vai começar a juntar todas as partes desse quebra-cabeça. E, lógico, vai ter como aliada a Robin, que é uma secretária temporária que foi mandada no pior dia, no pior momento que podia ser, pela agência que ele contratou. Ela quase morre no primeiro dia de trabalho, porque o Strike dá um encontrão com ela na escada e ela quase desce a escada abaixo. E é assim que eles se conhecem, mas ela tem um grande segredo. Ela ama investigação, ela ama tudo relacionado a crime. E a gente tá falando de uma época que true crime não tava em alta, então a Robin era realmente muito peculiar, porque ela era uma das coisas que ela mais amava, apesar do noivo dela... Ai, meu Deus, que não suporto esse cara. Não apoiar ela, né? Ela vai fazer o possível para ser contratada, para continuar trabalhando ali ao lado do Strike, fazer as investigações. E os dois têm uma química sensacional. E a gente torce para que no futuro tudo dê certo entre esses dois. Mas ela ainda tá ali reticente, porque o Strike é bem grosseirão, bem ogrão, assim. E aos poucos ele vai entendendo que ela realmente tá ali pra ajudar ele e não pra piorar a vida dele. Então começam os dois a formar uma dupla dinâmica e a fazer a investigação. E eles vão descobrir tudo. Nada, absolutamente nada fica escondido desses dois. E é muito, muito maravilhoso. Esse primeiro livro é perfeito, muito perfeito. O caso não é tão complexo, as coisas não são tão bizarras ali, as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira lenta. Temos que lembrar que o autor desse livro, o J.K. Rowling, é inglesa, então a maneira como o thriller desenvolve é diferente do americano. Então a gente tem ali muitas voltas ao passado, a gente vai conhecer muito sobre o Cormoran e sobre a Robin. A gente vai saber muito sobre o passado da Lula, né, até culminar no fatídico dia. A gente vai saber muito do passado dos irmãos, da família. Então a gente tem um background muito grande de todos os personagens para culminar na resposta que a gente tanto espera e que é muito perfeita. Gente, de verdade, é maravilhoso. Acho que é a terceira vez que eu leio esse livro. Eu nunca trouxe resenha dele, mas eu sou completamente apaixonado por essa história. E vou até reassistir a série que tá disponível no Max. E gente, só leiam, sabe? Se eu puder falar alguma coisa, só leiam, se joguem. A Roku que publica esses livros no Brasil, os primeiros 3 são bem baratinhos, os outros começam a ficar mais salgados, até porque o último livro lançado tem mais de 900 páginas. E sim, é um thriller, por isso que eu digo pra vocês que é tão diferente a maneira como os ingleses fazem, né, constroem os thrillers, os ingleses, os nórdicos, os noruegueses e tudo mais, e os americanos. Então aqui a gente tem uma pegada mais lenta,
Esse livro já é grandinho, já tem... A minha edição tem 500 páginas, mas se eu não me engano, a nacional deve ter umas 300 e poucas, 400. Então, leiam com calma, degustem, porque vale cada segundinho, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo. Tchau!